solte a sua voz. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alto eu vou. Coroa conquistar, vou lutando, não pode me impedir. Então, siga avante. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos bater essa palma forte aí. Prosseguindo, cante, vai. Todos os dias, vamos lutando e vencendo pelo Senhor. Diz pra Ele: conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez. Quero ouvir tua voz. Quero tocar-te, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Aleluia! Venha celebrar ao nome do Senhor. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso
nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nossos corações. Então vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Então vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aí, Johannes! E o que a Bíblia diz para nós? Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti. Salmo 150, louve a ti. Mais uma vez. Todo ser na terra e no céu diz, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Então vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Deus, tu és meu Deus, eu te buscarei de coração. Minha vida é terra seca que anseia mais de ti. Meus olhos contemplaram tua glória, teu poder mudou a minha história. Eu cantarei pra sempre o teu louvor. Todos cantem que o som vai ressoar pra toda a terra ouvir. Tu és santo. Sim, os povos cantarão e confessarão o que Ele é. Tu és o meu socorro, que preciso confiarei, pois sei que estás comigo, Deus. Tu és o Rei dos reis. Todos cantem que o som vai ressoar pra toda a terra ouvir. Tu és santo. Sim, os povos cantarão e
confessarão, tu és santo. Cantarei pra tua glória, teu amor é melhor que viver. Cantarei pra tua glória, teu amor é melhor que viver, melhor que viver. O som vai ressoar pra toda a terra ouvir. Tu és, sim, os povos cantarão e confessarão, tu és santo. O louvor vai ressoar, o louvor vai ressoar, o louvor vai ressoar, o louvor vai ressoar. Aleluia! Que o som vai ressoar pra toda terra ouvir. Tu és. Solta a voz, vai! E palmas. Os povos cantam e confessarão. Tu és. Vamos lá, só o bumbo e vocal, deixa eu ouvir vocês, vai! Que o som vai ressoar pra toda a terra ouvir. Pra dizer o quê? Tu és santo. Sim, os povos Cantarão e confessarão, tu és santo. Um finalzinho com a gente, vamos lá. O louvor vai crescendo, o louvor vai aumentando, o louvor vai ressoar. Explode! O louvor vai ressoar. Aleluia! Eu sinceramente não acreditava que nos Estados Unidos podia fazer tanto calor, gente. Misericórdia. Minha esposa desceu do avião, respirou fundo e falou: eu estou em casa, em Valadares. Bênção demais. Quero dizer para vocês que nosso Jesus Cristo continua sendo o mesmo. O Evangelho não envelhece. Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê, salvação. Jesus Cristo continua fazendo o que só Ele pode fazer. De vez em quando nós temos que colocar nos nossos lábios essas verdades bíblicas. Nós vamos cantar uma sequência de louvores agora que diz isso: nosso Deus é grande, Ele é incomparável. Quando Elias estava diante dos profetas de Baal, eu te pergunto, quem foi que venceu? Quem foi que venceu? Deus venceu. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha de fogo, quem foi que venceu? Foi Deus ou foi o fogo? Foi Deus. Quando Jesus estava na cruz e ali ele foi morto, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu te pergunto, quem venceu? Foi a morte ou foi a vida? Foi a vida. Esse Deus é o Deus que nós servimos e não há outro. Amém? Amém? E o melhor, nós temos uma promessa sublime: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu te falar, é claro que não é possível, mas se você viver 200 anos, Deus vai estar com você. Se você viver 300 anos, Deus vai estar com você. Até mesmo depois da morte, para todos aqueles que aceitam Jesus, Deus continua conosco lá. Então, meu querido irmão, é a verdade, é o alicerce da palavra que nos faz cantar, para nós estarmos aqui nesta manhã. Quase que eu falo igual a Carla, nesta noite.
Vamos lá? E o que ele faz? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. A igreja declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Cante com autoridade sobre a sua vida, diga: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.
poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que pedimos, mais que buscamos, grandes coisas. Você pode levantar as suas mãos e dizer: ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso. Aleluia! E em seu nome vamos vencer, nosso Deus é poderoso. Ele venceu a morte, vive para sempre o Senhor. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu nosso Deus, é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, é o Deus Emanuel, Deus conosco. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará. Um coral, cante, cante, cante. Ressurge, diga forte. Nosso Deus em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia. Deus não rejeita a oração, oração. Nunca ouvi injusto sem resposta. É para quem tem fé, hein? Solte a voz, cante. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E agora? Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. oh! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Eu não vou embaixo. Aleluia!
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. E as mãos, e as mãos. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vamos lá? A gente precisa creia nisso. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, aleluia! Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. E aí, vai fazer o quê? Então louve, 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 então louve, não importa, louve. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Com muito louvor, 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 A Bíblia diz que Jesus já nos instruiu que no mundo a gente ia ter aflição. Tem gente que vai chegar no céu sem um olho, sem uma mão, sem a orelha, talvez até sem a língua. São os soldados, são os guerreiros, e na batalha a gente enfrenta. Às vezes nós somos feridos, mas meu amigo, meu querido irmão, o que importa é a gente chegar no céu. Amém? O que importa é a gente chegar no céu, porque lá é novo nome, é um novo corpo, é uma nova vida, e nenhuma dessas lutas vão se comparar àquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Eu queria tirar você um pouquinho da zona de conforto, povo brasileiro, povo calorento. Eu fiz isso no último domingo lá na nossa igreja, e foi gostoso, foi abençoado. Eu queria te chamar para você vir aqui para a ponta do altar. Não tem muito espaço, mas se você quiser sair, vamos cantar aqui com muito louvor, na frente, aqui pertinho. Você pode vir, não precisa ficar acanhado. Vem mesmo, povo brasileiro, vamos cantar aqui, Deus vai na frente. Se você quiser subir aqui no altar, não tem problema. Vem com a sua família, vem aí, a gente cantar aqui, Deus vai na frente. Amém? Amém? Toca na ponta do altar para você receber cura, receber restauração. Não, cadê o pessoal? Vem para frente, pode chegar, vem. É o cântico de fé do povo de Deus, é o derramar do Senhor neste lugar. Você está passando luta, está passando dificuldade, está passando na prova, meu irmão. Então cante, então louve, porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia, Igreja Presbiteriana de Boston, Deus está aqui neste lugar. Vamos cantar? É para você soltar a sua voz
e cantar profeticamente, em nome de Jesus, sobre o seu lar, sobre a sua família. Em nome de Jesus, a gente precisa. Vamos lá, cante. A gente precisa entender o que Deus Pensa no que você está falando aí, ó. E quando ele fica em silêncio, o que acontece? Quando ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. coloca a sua fé em movimentação, vai. Basta somente esperar O que Deus Ah, os seus olhos vão ver. Pedro estava afundando e Jesus fez o quê? Ó, estendeu as mãos. estende as suas mãos, é a Então vai fazer o que, igreja? Enquanto a vitória não vem, cante. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, não importa louve, seu louvor e coloca a mão na sua cabeça agora, diga, a mão na sua cabeça, vai. Deus vai na frente. Isso aí, ó, sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre o seu lar. ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre E abre as portas pra ninguém mais fechar. e ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, Mãos pro céu, mãos pros céus. pega suas mãos, sua vez já chegou. Começa a cantar com muito louvor, Com muito louvor, com muito com louvor, muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. com muito louvor, com muito louvor. Aqui está o teu povo, Senhor, de mãos erguidas aos céus nesta hora. Quem é maior do que o Senhor? O apóstolo escreveu: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem a altura e nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Inunda este lugar de amor. Inunda os corações de amor nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. O lábio cerrado, que ele seja aberto agora para entoar louvores ao Senhor. O coração entristecido receba alegria em nome de Jesus. Aquele que se sente em trevas e escuridão, o Senhor é o sol da justiça, é a luz do mundo. Faça brilhar o teu poder, a tua glória, a tua majestade sobre a vida da igreja. Que as cadeias, os grilhões sejam quebrados e destruídos. Satanás está debaixo dos nossos pés. Vai embora do nosso caminho todo demônio da morte, todo ladrão de alegria, todo ladrão de vida, de paz, de comunhão, todo demônio destruidor dos lares e das famílias, seja repreendido em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, sobre a vida da igreja. Aqui está um povo vitorioso, um povo abençoado. É mover de Deus, é novo tempo, é nova geração, é um derramar do Espírito Santo de Deus sobre nós. Meu irmão, que as suas forças sejam renovadas, que as suas forças sejam renovadas pelo nome e pelo poder que há no nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. E Ele trabalha, para que nele confia, caminha todos os dias. Para a gente terminar, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito
Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vale um abraço de Deus te abençoe para quem está do seu lado aí. Um abraço de Deus te abençoe. Mas fala mesmo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode se assentar. Aleluia! Tempo de bênção, tempo de comunhão. Ok, amém, irmãos? Agora nós vamos estar passando pelos nossos dízimos e as nossas ofertas, né? E nós já estamos aqui nesta manhã ofertando ao Senhor o que é mais precioso, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Tudo é dele para ele, né? E é um texto lá, vou ler um texto lá em 2 Coríntios 9, 6, que diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo está proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? E Deus é poderoso para tornar abundante em toda a vossa graça, a fim de que, tendo sempre em toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém, amados? Palavra tremenda, né? Acho que não precisa nem de argumentar sobre ela, pelo valor e a importância de que temos em semear, seja em qualquer circunstância da nossa vida. Todas as nossas sementes lançadas ao solo, ela vai brotar. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E quando nós plantamos no reino espiritual, quando nós plantamos no mundo espiritual, nós também vamos colher no espiritual. Então, quanto mais nós plantamos, mais colhemos abundantemente em toda boa obra, né? Seja aqui no tempo oportuno que Deus nos deu para viver sobre a terra, sobre as mansões celestiais pelo que nós vamos viver um dia. Quanto mais nós plantamos, mais nós colheremos, porque Deus é poderoso para nos dar, segundo está proposto ao nosso coração. Se não está proposto no nosso coração fazer aquilo que é a vontade do Senhor, o Senhor também não pode dar, né? Porque pedi, dá-se-vos-á, batei, e me encontrareis quando buscares de todo o vosso coração. Em súplica diante do Senhor, o Senhor nos responde. Amém? Se você não é dessa igreja, né, e tem o desejo de contribuir com suas ofertas, né, sejam bem-vindos. E também, né, quanto à nossa igreja, aqueles que, né, podem estar dizimando hoje, né, o Senhor, Ele é poderoso em fazer grandes coisas na nossa vida. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, irmãos, você está diante do Senhor essa manhã. Se você tem algo em sua vida, que o Senhor diz, né, lá em Malaquias, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja abundância na minha casa. Então, se você tem algo que você necessite, o Senhor diz, fazei prova de mim. Se você está diante de um Deus justo, fazendo aquilo que é justo, aquilo que é o Deus justo, certamente quando você vai diante dele, ele vai trazer de volta para você aquilo que você necessita, porque ele é um Deus justo e faz conforme a sua justiça. Então, lance diante do Senhor a sua necessidade nesta manhã, que Ele também vai responder a você segundo a sua necessidade. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença abundante no nosso meio. Já podemos sentir, ó Deus, a Tua presença aqui, Senhor. Sabemos, ó Deus, que quando o Senhor está presente, Deus, milagres acontecem. Muitas coisas, ó Deus, favoráveis ao Teu povo, Pai, acontece. Porque nunca o Senhor despede o Teu povo de mãos vazias. Mas o Senhor vai de encontro a cada um, Pai, segundo a necessidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que faz abundar, ó Deus, segundo o Pai está proposto ao nosso coração. Mas que o nosso coração, Deus, esteja disposto nesta manhã e em todos os dias da nossa vida a colocar diante de Ti, Senhor Jesus, não somente, Deus, as nossas necessidades, mas o mais precioso que é reconhecer a Ti como um Pai, um Deus poderoso que faz, um Deus poderoso que opera, um Deus que está em todo o tempo nos guardando, nos protegendo e nos cercando, Deus, com cordas de amor. Amém, irmãos? Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer. Fique de pé no seu lugar, irmão. Como oferta de amor,
e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. A gente brinca em família que quando a gente está junto, nós somos 4 irmãos e temos 3 aqui nessa noite, o que não acontece com muita frequência, mas a gente tem uma frase quando a gente está junto, que a gente come a carne e chupa os ossos. Então, além de ministrar o louvor, o pastor também vai estar compartilhando a palavra nessa manhã e também nessa noite. Então, eu nem preciso falar, maninho, essa casa, a sua casa é a casa do Senhor, fique à vontade, em nome de Jesus. Que calor, irmãos, misericórdia. Jesus amado. Está ali também meu irmão Cacá, que vocês conhecem, Aninha, vó Adélia, Jonathan, povo abençoado. Nós estamos hospedados lá na casa deles dessa vez. Está sendo bênção demais. Meus queridos irmãos, vocês viram aí que o sangue da minha esposa é forte demais, né? Todo mundo branco, galego, uma facilidade na hora de passar na imigração, irmãos. Eles olham assim, não, tem um negócio errado. Graças a Deus, bênção demais. Enquanto eles pediam a Carla para trazer aqui, só para tirar um pouquinho do suor, do derretimento. Mas eu agradeço ao Senhor. Tivemos aqui a última vez em 2019, alguns meses antes da pandemia. Claudinha estava grávida na época. Obrigado, Linda. E agora, se tiver a oportunidade aí de conhecer o Lucas, a Ana Cláudia, vocês já conheciam. O Lucas, ele se comportou tão bem dentro do avião, irmãos, primeira vez, que eu acho que ele vai gostar desse negócio de viajar de avião, vai dar trabalho para mim. E a gente também está realizando um sonho de trazer a minha sogra. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa, uma mãezona. Minha sogra, uma mulher de coração missionário. Acredito que nesses últimos 15 anos, a minha sogra deve ter pintado pelo menos umas 500 telas, né, meu amor? No mínimo umas 500 telas. E ela faz as telas, todo o projeto de confecção dessas telas são levadas para os nossos projetos missionários. E nós, então,
transformamos isso em recurso para o campo missionário. E eu agradeço a Deus. Tivemos há uns 3 meses atrás em Brasília, Deus concedeu o visto para ela, e ela está aqui. Soltei ela no Cosco ontem, e ela falou assim, calma, eu vou voltar aqui com calma. Então, bênção demais, louvado seja o nome do Senhor. Passou a pandemia, irmãos, e nós estamos aqui. A igreja prevalece. Aqueles que se foram e que nós amamos e que conhecem ao Senhor, estão com o Senhor. Em breve nós iremos encontrá-los, para a glória de Deus. Apesar de todas as lutas, estão melhor do que nós. Estava compartilhando com a equipe do louvor ontem, que a igreja brasileira precisou se adaptar rapidamente às questões da pandemia. Meu coração ficou muito triste em 2020, depois de muitos anos ministrando a Páscoa com coral e orquestra, eu tive que adaptar a realidade de num domingo de Páscoa não tinha coral, não tinha orquestra, tinha uma equipe instrumental, a igreja vazia e a gente cantando canções sobre a ressurreição de Jesus, olhando para a câmera. E eu fiquei, e agora? O que eu faço? E de repente, centenas de pessoas sem poder ir à igreja. Vocês sabem como que é o povo brasileiro com relação a estar na igreja. Culto dos homens, culto das mulheres, encontro de casais, escola bíblica dominical, acampamento, tarde da bênção, sobe no monte, campanha de madrugada, manhã de oração. E de repente as igrejas vazias. E a nossa igreja é uma igreja na nossa cidade, ela é de um porte grande, e a gente sendo vigiado. Todo mundo no altar, com espaçamento, eu vi que vocês também fizeram assim, senta todo mundo separado, salta um banco, investimento em tecnologia para transmissão. Você está ali transmitindo e de repente alguém manda uma mensagem e fala, o sono está bom, e aí a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas o tempo passou e a igreja prevalece. O evangelho continua sendo pregado e nós vamos ficar aqui firmes com Jesus até o dia que o Senhor nos chamar. Quero compartilhar uma palavra nesta manhã, em Atos, capítulo 10, versículo do 1 até o versículo 19. Atos 10. A gente tem tomado o cuidado de não ser uma igreja irrelevante. Nos preocupamos com aquilo que Deus nos entrega para transmitirmos ao povo de Deus. O povo é de Deus, a igreja é de Deus, as canções são de Deus, o templo é de Deus, eu sou de Deus e você é de Deus. Amém? Então, pensando nisso, nós prezamos em transmitir aquilo que é a palavra de Deus, que vai trazer mudança para a minha vida e para a sua vida, é a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, quero parar aí, só para você raciocinar comigo em algumas coisas. Opa, esse irmão aí não era crente, não. Ele não conhecia Jesus, não.
Ele era uma pessoa boa, como todos nós queremos ser. Tratava as pessoas respeitosamente, dava esmolas e ofertas a quem necessitava, mas ele teve uma visão. Opa, Deus parece que está querendo fazer alguma coisa diferente, que nós somos meio exclusivistas, não é não? A gente acha que Deus dá visão só para os crentes, que a palavra é só para os crentes, que Jesus é só para os crentes, mas agora Deus se manifesta graciosamente, e a Bíblia está sendo bem clara, que ele teve uma visão. Pode passar o texto. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Para mais um pouquinho aí e preste atenção no detalhe. É um Simão que estava hospedado na casa do Simão. É só na Bíblia que acontecem essas coisas. Por exemplo, eu vim para os Estados Unidos. A minha sogra chama Cláudia. A minha esposa chama Cláudia. E a minha filha chama Ana Cláudia. E o meu irmão chama Cláudio. Tem um negócio errado. Mas para você entender, é uma brincadeira, mas só para você entender como que Deus é específico. E Deus fala, um Simão ele chama Pedro. O outro Simão, ele é conhecido como o curtidor de couro. E a casa dele fica perto do mar. Deus está trabalhando especificamente. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio mandou chamar 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ele teve fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase, e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Aí você que é crente fala assim, não, agora está certo. Agora é o crente que está tendo visão, né? Então agora Deus fez tudo certinho. Lá no outro Deus não fez o negócio certo, mas agora Deus fez. Não é assim que funciona, irmãos. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Você já ouviu falar que Pedro era teimoso, irmãos? Já, né? Olha como que a gente dá trabalho para Deus. Deus teve que repetir o processo 3 vezes. E em seguida o lençol lhe foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Vamos orar. Damos graças ao Senhor, Pai, por esta manhã. Que bênção a gente poder estar aqui revendo amigos, revendo irmãos. Eu te agradeço pela vida do pastor Diógenes, meu cunhado, pelo conselho desta igreja,
Senhor, porque tão carinhosamente nós somos recebidos neste lugar. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, por tudo que nós já vivemos nesta manhã aqui, por aquilo que ainda o Senhor vai falar aos nossos corações. Que esta palavra seja vida do Espírito Santo do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só de nós lermos este texto, nós começamos a perceber algumas coisas que Deus faz que saem fora das nossas expectativas ou perspectivas. Quem de nós pode ditar o que Deus pode fazer, o que Deus deve fazer e quando Deus deve fazer? A verdade é que este texto nos ensina em que Deus está trabalhando insistentemente para nos dar aquilo que nós muitas vezes não entendemos que é o melhor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Todos nós estamos lutando para ter o melhor, para poder dar o melhor para a nossa família, e nós não podemos nos esquecer que Deus sim nos abençoa, mas Ele quer chamar a nossa atenção para que eu e você nunca percamos o foco daquilo que é o mais importante, a nossa salvação. E Ele, por vezes, vai trabalhar de forma, e o crente não gosta de ouvir isso, a nos moer, de forma a nos purificar, a nos santificar, para que no dia final, no momento final, no dia em que o livro da vida for aberto, o nosso nome esteja lá e nós estejamos prontos para poder dizer, pela graça de Jesus: eis-me aqui, Senhor. Minhas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. Este homem, Cornélio, ele é um homem que aparentemente tinha tudo o que nós hoje lutamos para ter, mas ele não tinha aquilo que eu e você temos e que muitas vezes nós não valorizamos. Aquele homem era um homem poderoso, rico, bem-sucedido, mas ele não tinha acesso ao Evangelho. Ele não conhecia o que os antigos diziam do caminho, que foi revelado em Cristo Jesus. E aquele homem, em busca da sua salvação, ele cuidava da sua família, ele cuidava dos seus, era aquele cara que todo mundo gostava de trabalhar para ele. Centurião, você sabe muito bem, ele era chefe de 100 soldados. E você então começa a analisar, se cada soldado tinha uma esposa, eram 200 pessoas. Se cada casal tinha 2 filhos, e os filhos dos filhos, então você imagina a quantidade de família que estava envolvida na direção daquele homem. E todo mundo gostava dele, e ele buscava algo que ele ainda não tinha. Um homem temente. E aí então, nós vemos os discípulos naquela época que estavam focados e preocupados em ganhar os judeus para Jesus. Mas, meu querido, o que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus para que todo aquele que nele crê, justos e injustos, judeus e gentios. E agora o Espírito Santo começa uma obra no principal líder entre os discípulos, na revelação dessa graça estendida de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é interessante nós pensarmos que o povo de Deus às vezes fica como uma viseira diante dos seus olhos e fechando a sua visão.
Jesus vai voltar só quando o evangelho se espalhar sobre todas as nações da terra. Quem te falou que o evangelho não está sobre todas as nações da terra? Não estava lá em Jope um homem que era bondoso, mas não conhecia Jesus? E antes dos discípulos chegar lá, quem foi que se revelou a ele? Quem foi que se revelou a ele? O próprio Espírito, o próprio Senhor se revelou a ele. Meu querido, você precisa entender que Deus vai nos abençoar, mas Deus vai trabalhar mais intensamente pela nossa salvação. Deus não é exclusivista. Deus traz sobre todo o planeta as portas abertas, a salvação para todo aquele que nele crê. O Evangelho, diz o apóstolo, é poder de Deus para a salvação. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não depende de nós, para que ninguém se glorie, isso depende só do Senhor. E Deus então está trabalhando. Aquele homem vinha de uma cultura romana, uma cultura politeísta, vários deuses que aquele povo adorava, mas Cornélio, dentro do seu coração, ele buscava algo que só poderia ser preenchido pela presença magnífica de Deus. E talvez ele tenha feito a seguinte oração: ó esmola, você vai para a mão dessa mulher viúva. Esmola, que essa esmola faça bem para a vida dessa pessoa e retorne para mim como bem. Você está entendendo? Ele estava achando um jeito de fazer uma oração que nós muitas vezes conhecemos da seguinte forma: magnânimo, excelso Senhor Todo-Poderoso, na Tua presença nos adentramos, na excelência da Tua grandiosidade e presença, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, é claro que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, mas muitas pessoas falam com Deus, conversam com Deus, de forma que eu e você não conhecemos, e Deus está ouvindo. Se a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus está sobre a terra, e a presença do Senhor está em todos os lugares, inclusive dentro de nós, quantas milhões e milhões e bilhões de pessoas anseiam pela presença de Deus, sem saber que anseiam pela própria presença de Deus. Atos 10, 4, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Você já sabe disso, mas eu só quero te lembrar que Deus, Ele é pelo menos 3 coisas que nós sabemos. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não tem jeito de você fugir de Deus. Quando você está sozinho, você ainda está acompanhado. Eu não vou nem orar, só na minha cabeça, Deus está lá com você. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Deus entra dentro do cinema, Deus entra dentro das discotecas. Eu fico imaginando Deus olhando o pessoal, mexendo com feitiçaria. Deus está olhando e Deus não adianta nada, mas Ele está lá olhando. Você está entendendo? Que a gente acha que Deus não está com os olhos sobre a terra, Ele é onipresente. Eu tenho vontade até de falar com o pessoal da Marvel, que eles gostam tanto de falar de multiversos. Se isso for verdade, Deus está em todos também. Ele é poderoso e Deus é onipotente. Ele tem todo o poder, tudo é dele, e Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Você acha que Deus
no final da vida de Jó, chamou Jó e falou assim: Jó, vem cá, deixa eu te explicar agora tudo o que aconteceu. Jó morreu. Acho que quando Jó foi morrer, ele olhou para o céu e falou: Senhor, tá beleza, mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada, Senhor, mas tá bom. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Mas às vezes nós vamos passar por situações nessa vida que eu e você vamos olhar para o céu e vamos dizer: Senhor, não entendi nada. É claro, irmão, pois quem conheceu a mente do nosso Senhor? E quem deu alguma coisa para ele, para que ele fala: não, eu preciso ser recompensado. Você conhece bem o texto, porque na verdade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Às vezes, a gente fica esperando Deus agir. Quando ele fica em silêncio, é porque está... Então deixa eu te falar um negócio. Fique tranquilo, Deus sabe muito bem quem você é, e Deus sabe muito bem onde você mora. Não é verdade? Deus sabe quem você é e Deus sabe onde você mora. Cornélio, você vai lá na cidade de Jope, na casa do Simão curtidor, e olha, não se esqueça do detalhe: ele mora perto da praia, não é no centro da cidade, não é no início da cidade, é perto da praia. Então nem gasta tempo procurando outro lugar. Deus sabe onde você mora, meu irmão. Na hora que Deus quiser se manifestar, na hora que Deus quiser agir, ninguém e nada pode impedir o agir do Senhor. Ele vem ao nosso encontro. Quero que você saiba também que Deus não é ocupado demais para se esquecer dos detalhes da nossa vida. Tinha 2 Pedro no mesmo lugar, 2 Simão no mesmo lugar, mas de profissões diferentes. Então Deus, ele chama o Cornélio e ele dá instruções específicas. Olha aqui para mim. Aqueles homens, Cornélio, estavam separados a aproximadamente uns 40 a 60 quilômetros de distância. Olha como que Deus faz. Era um dia, 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Separados a mais ou menos 40 ou 60 quilômetros. No outro dia, meio-dia, Pedro subiu ao terraço para poder orar. E Deus sabia que aqueles homens já estavam quase chegando, e na hora certa, Deus então ativa Pedro do outro lado. A gente aprende que nós estamos aqui nesta manhã. Você está concentrado, prestando atenção. Você já cantou, você já louvou, você já dizimou e ofertou, e você está aqui buscando a Deus. Entenda que enquanto nós estamos aqui, alguma coisa Deus está fazendo, ao seu e ao meu favor. E na hora certa, Deus vai montar um quebra-cabeça que só Ele pode montar. E eu vou te dizer um detalhe: Ele não precisa nem da minha e nem da sua ajuda. Ele só precisa que a gente fique firme, em santidade, na palavra, na oração, buscando enquanto se pode achar, meu irmão. Então Deus está construindo situações que eu e você não podemos construir. Deus está quebrando paradigmas que eu e você muitas vezes estamos presos por causa das tradições religiosas. E Deus agora está dizendo para Pedro: vai te procurar pessoas da cidade de Jope, e é para você ir lá. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo para Pedro:
sai de onde você está e vai até a casa de Cornélio. E então Pedro começa a ter uma batalha interna, porque ele não tinha o hábito de entrar na casa das pessoas estranhas. Olha, a família do meu pai é uma família extremamente católica. Pensa num pessoal, gente boa, pessoal amável, carinhosos, mas quando a gente entra na casa deles, para quem não está acostumado, aquela fotografia, tinha um quadro, irmãos, que eu tinha medo dele, que é um quadro com o rosto de Jesus na cruz. Aí quando você dava um passo assim, Jesus fazia assim, aí você dava para o outro, Jesus mexia, e eu tinha medo daquele quadro. Eles são acostumados com esse tipo de coisa, mas a gente que é crente, normalmente, quando você passa uma situação, você entra numa casa assim, você fica, sangue de Jesus tem poder, sangue está amarrado em nome de Jesus, Senhor, quebra, vai quebrando, todo demônio dentro das estátuas, vai. Então eu imagino Pedro entrando na casa de Cornélio, e ele, nossa, esse povo impuro, esse povo imundo, ninguém aqui é judeu, nossa, se Jesus estivesse aqui, Jesus, mas não, irmãos, Deus tinha um projeto de salvação, você está entendendo? Se aquele fato não tivesse acontecido, talvez eu e você não estaríamos aqui agora, porque a porta da pregação para os gentios começou exatamente naqueles dias, naquela tarde, naquelas duas visões. É por isso que eu e você estamos aqui agora. Este plano de soberania de Deus, que muitas vezes vai nos constranger. Nós nunca vamos conseguir sentir este amor gracioso de Deus. Muitas vezes, eu e você vamos olhar para as pessoas e vamos, não, essa pessoa merece morrer. Não, essa merece ir para o inferno de cabeça para baixo ainda, cair no caldeirão do Satã. Porque nós não conhecemos e não somos capazes de interpretar essa graça incondicional de Deus. Então agora Pedro está rasgado dentro de si, e de entrar naquele lugar, na casa daquele homem, em obediência a Deus, mas a unção de salvação desceu sobre aquele lugar. Cornélio foi salvo, a sua família, todos ali aceitaram a Jesus, e eis que digo mais, todos eles receberam o Espírito Santo. O Espírito desceu sobre eles como no dia de Pentecoste. Meus queridos, olha como que Deus faz todas as coisas darem certo. Você está aqui nesta manhã, pensando, será que Deus ainda tem o controle da minha vida? Será que Deus ainda está agindo ao meu favor? Será que Deus não tem visto as minhas lutas e as minhas aflições? Deus me deu uma mensagem há algumas semanas atrás, que é a mensagem que a gente olha para o céu e a gente fala, Senhor, apressa-te em me socorrer, porque parece que a gente vai sendo só moído, quando a gente acha que não tem nenhuma gotinha de caldo, de dor para espremer, o Senhor ainda fala, vem cá, vamos conversar só mais um pouquinho. Mas qual é o propósito? Eu posso te dizer que, no mínimo, Deus está interessado em nos salvar, em nos levar para o céu. Porque os nossos olhos, muitas vezes, se desviam da presença de Jesus, como os olhos de Pedro no meio daquela tempestade. E Jesus não disse para Pedro, ô Pedrão, não é possível, Pedrão, eu estou aqui,
Para que você está olhando para o lado? É a nossa natureza, irmãos. A gente às vezes não consegue lutar contra isso. Amém? Não se engane. Davi olhou para o tamanho de Golias e ele viu que Golias era grandão. Mas Davi piscou forte e olhou acima de Golias. Pedrão começou a afundar. E aí o que a Bíblia fala? Que Jesus estendeu a mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, mas estendeu a sua mão para mim. E Deus nessa manhã está estendendo a sua mão para nos salvar, para nos tirar dessa situação que aflige a nossa alma. Ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias. É a hora de você desfocar daquilo que você está mais focado e voltar os seus olhos para mim, voltar a sua atenção para mim. É através de Jesus que nós teremos salvação. E a gente se questiona: não, Deus, tem um negócio errado. Eu vou na igreja, eu oro todos os dias, eu venho na escola bíblica, eu casei na igreja, eu sou amigo do pastor. Essa é boa, hein? Irmãos, às vezes nós somos presos à religiosidade, enquanto nós deveríamos estar presos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você vai lendo o texto de Atos. Depois daquela situação, Pedro volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Pedrão entra no aperto. Está reunido todos os líderes, todos os discípulos, os mestres, os servos de Jesus. Nós ficamos sabendo que você entrou na casa de um gentio, Pedrão. Nós sabemos que você quebrou os nossos costumes. E Pedrão então teve que discutir e falar com eles: olha, eu não pude contra o Espírito Santo de Deus. Deus falou que era para ir, e eu fui. E vocês não acreditam o que aconteceu. Todos eles aceitaram Jesus. Mas vocês acreditam que o Espírito veio sobre eles como veio sobre nós? E aí todo mundo ficou surpreso com aquilo que Deus pode fazer. Eu encerro essa palavra dizendo para você o seguinte: você vai sair daqui hoje, e se você não gravou nada do que eu falei até agora, grava o seguinte: Deus, através do Espírito Santo, está montando um quebra-cabeça que não depende de mim e nem de você. A gente só precisa não resistir ao agir de Deus. Pedro poderia ter dito: eu não vou. Mas o Espírito Santo, o plano de Deus é tão intenso que na visão, a visão de Pedro, olha só, gente, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. Lá no ímpio, a visão apareceu uma vez, e para o crente apareceu 3 vezes. Vamos parar de temar com Deus. A gente que conhece a palavra, a gente que conhece o fundamento, a gente que está aqui na igreja, a gente fica tendo queda de braço com Deus. O Espírito Santo de Deus está agindo, montando o quebra-cabeça da nossa salvação. A gente só vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode quebrar, pode construir, pode reconstruir, pode me lembrar
da palavra antiga. O que importa é que a salvação chegue para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Então, meus queridos irmãos, eu pergunto, a obra é de Deus. Quem vai fazer a obra em nós é o Espírito Santo. E nós temos buscado o Espírito Santo. O quanto nós temos buscado o Espírito Santo. Não se esqueça que um dia o Espírito será retirado sobre a face da terra. Naquele dia, Nicolas, milhões de pessoas irão orar e as suas orações não serão ouvidas. Milhões de pessoas vão clamar, mas o seu clamor não será escutado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e nós precisamos dar essa liberdade. Você está aqui nesta manhã, diante de uma situação impossível, eu quero dizer para você, mediante o texto que nós lemos, Deus não se esqueceu de você. É uma situação impossível, então Ele é o Deus do impossível. Deus não se esqueceu de você. Começa a perguntar para Deus, o que o Senhor está querendo me dizer que eu não estou ouvindo? O que o Senhor está querendo me ensinar que eu ainda não aprendi? Porque, fala sério, muitas vezes a gente acha que a gente já sabe tudo de Deus. Eu já vi tudo. Eu já fui na oração no monte, eu já fui na madrugada, eu já fui na tarde da bênção, eu já fui no culto das mulheres, eu já fui no culto das crianças, eu já fui no culto dos casais, eu já batizei no Rio Jordão, no Rio Doce e no Amazonas, e aí eu já fui na frente aceitar Jesus milhões de vezes, e ainda assim Deus tem que quebrar, é porque você não aprendeu tudo que você precisava aprender. Nós ainda não chegamos lá. Mas eu quero te dizer, não se desespere. Deus sabe onde você mora. E se é impossível que a salvação chegasse aos gentios, Deus deu um jeito através de Jesus. Diga para Deus, Senhor, o que o Senhor quer ensinar que ainda eu não ouvi? O que o Senhor quer fazer que eu ainda não percebi que o Senhor quer fazer? Abaixe sua cabeça um minutinho. Não se esqueça, Deus sabe onde você mora. Deus não se esqueceu de você. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante, olha. Eu sei que não é. Olha o que você está cantando. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Você vai desistir por quê, meu irmão? Você vai desistir por quê se Deus não se esqueceu de você?
Você vai desistir porque, se Deus é o Deus do impossível, se Ele ainda está aqui agindo sobre nós, para a nossa salvação, para a salvação da nossa casa, se o Espírito ainda pode ser derramado, se o renovo de Deus vem sobre nós, se Deus conhece os detalhes da sua história, e Ele não só conhece os detalhes da sua história, como Ele é que escreve a minha e a sua história. Você pode se colocar em pé? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Como tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante, cante. Eu sei que não estou só, e o que disse sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Diga mais uma vez, declare para sua alma: Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Oh, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Deus do impossível. Que está o teu povo, Senhor, nesta manhã. Veio a tua casa, que bênção está neste lugar. E nós clamamos ao Senhor, fortaleça o coração sem esperança. Que o Senhor dê visão àqueles que não conseguem enxergar mais o futuro ou o dia de amanhã. Que o Senhor levante aquele que está caído e abatido. Que a nossa alma não se esqueça de bendizer ao nome do Senhor. Porque o Senhor nos levanta quando nós sentimos que somos fracos. Quando nós descobrimos que somos fracos, nós começamos a depender mais do Senhor. Ó Deus, nesta manhã ergue o teu povo, ergue as famílias, ergue os casamentos que estão abalados, ergue, Senhor, e quebranta os corações endurecidos. Aquele, ó Deus, que sente que a sua fé está fraca, que o Senhor traga novo fôlego de vida, traga uma nova esperança pelo nome poderoso do Senhor. E todos os dias, Senhor, nós possamos esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor é aquele que escuta o nosso clamor. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Pode aplaudir ao Senhor.
Forte, com brado de glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos podem. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Durante o verão, os jovens estão realizando a Noite da Fogueira. Se você desejar ter um desses eventos em sua casa, favor procurar o Johannes e a Laísla. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Venha buscar ao Senhor conosco nas sextas às 6 horas da manhã. Temos 1 hora de oração, louvor e busca. Não fique de fora. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6:30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já já abriremos nossa escola de música. Se você desejar ter aulas de violão, bateria, voz ou aprender como ser um operador de som, procure hoje mesmo o Reuben Nascimento. Se você gosta de futebol, venha brincar conosco toda terça às 7 horas da noite no High School de Woburn. Para maiores informações, procure o Caio. Todos os adolescentes, jovens e suas famílias são convidados para nossa sala de oração, nas quartas-feiras, de 7:30 às 8 horas da noite. Logo após a reunião, o Ministério Jovem segue com o estudo bíblico. Vem aí o nosso Summer Gathering. Para maiores informações, procure o Johannes, lá ou o Caio. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja no nosso website, ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos do Senhor.